Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians que enfrenta o Fluminense hoje à noite às 19h30, horário de Brasília, hein? Coringão que já tá praticamente confirmada a escalação pro jogo de hoje. O retorno de Angeleri e Gustavo Henrique. E você, deixa seu palpite pro jogo de hoje, comenta aí, eu vou chutar 2-0 pro Corinthians. Então se inscreva no canal, deixa o like para ajudar a gente. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Primeiramente delegacia e depois Neoquímica Arena, porque o Corinthians entra em campo contra o Fluminense. Mas vamos começar com o noticiário policial. É esperado às 2h da tarde que o presidente Augusto Melo apareça aqui na delegacia para prestar depoimento. Será o terceiro depoimento da semana em relação ao caso Vai de Bet. O primeiro foi do Marcelo Mariano na segunda-feira. Ontem, o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, e hoje o presidente Augusto Melo deve comparecer. Bom, inclusive eu faço um convite para o fã de esportes acessar o ESPN.com, uma apuração importante e exclusiva sobre 9 pagamentos que foram feitos da conta particular, a conta bancária do presidente Augusto Melo, para o Marcelo Mariano. Esse foi um elemento utilizado aqui na hora do depoimento do Marcelo Mariano. A polícia questionou, perguntou sobre esses 9 pagamentos, totalizando aí cerca de R$30 mil. Os pagamentos foram feitos de março a novembro de 2023. O Marcelo Mariano e seu advogado avisaram, contaram, alegaram aqui para a polícia e trouxeram extratos para comprovar que todos esses pagamentos foram relacionados à campanha do Augusto Melo. Ele participou diretamente dessa campanha, então lá no site, no ESPN.com, tem tudo detalhado, mas só para se ter uma ideia, tá? Tem pagamento de água, de luz, também do aluguel do comitê que eles utilizavam ali perto do Parque São Jorge para fazer toda essa campanha. Inclusive, um dos pagamentos foi a pedido do Vilaron, que trabalhou na campanha do Augusto, ficou ali no início também. Ele pediu para contratar um outro jornalista. Esse pagamento, segundo Marcelo Mariano e o advogado dele também, foi para pagar esse profissional. Então, eles teriam apresentado tudo para o delegado Thiago Correia para deixar esclarecido que não teria nenhum indicativo aí de que o Augusto Melo já estaria como presidente do Corinthians ou algo a ver com casa de apostas, com a investigação Vai de Bet, mas somente com a campanha, tá? Que depois, posteriormente, o presidente Augusto Melo se tornou presidente do Corinthians. Então, no ESPN.com tem tudo detalhado. A imprensa está aqui, inclusive eu, aguardando para ver se o presidente Augusto Melo fala com a gente antes de entrar na sala de depoimento. Tendo ideia aí mais ou menos dos 2 depoimentos que já aconteceram, uma média de 2h30 a 3 horas de depoimento, tá? E a gente aguarda também na saída para ver se ele conversa. A expectativa aí é que até umas 5h30 da tarde, mais ou menos, ele deixe a delegacia, o DPPC, que está investigando o caso Vai de Bet. E aí, a gente vira a chavinha um pouquinho, porque o Corinthians entra em campo contra o Fluminense lá na Neoquímica Arena, 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que tem reforços de volta, né? Jogadores que estavam no departamento médico, titulares, que o torcedor ficava, estão fazendo falta. Pois é, eles já estão à disposição do técnico Ramon Dias e a expectativa é que comecem como titulares, tá? O zagueiro Gustavo Henrique, que já está recuperado, e o lateral esquerdo Fabrício Angileri também. O Igor Coronado segue no departamento médico, ainda sem previsão para voltar. A gente segue acompanhando aí também o que vem acontecendo, né, tudo do departamento médico para ver quando ele retorna para a equipe principal, já que o Corinthians ainda não pode contar com o meia Garro. Então a expectativa é que lá no meio do campo, Ranieri, Carrídio, Martínez e lá na frente, Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Portanto, tá aí um provável Corinthians para a noite de hoje, um dia completo de 2 jornadas, primeiro delegacia, depois jogo, Campeonato Brasileiro. Bom, falando em processo, outro caso de polícia que envolve um dos maiores clubes do país é o Corinthians, e o Mendel Bidlovski conta pra gente que o presidente do clube, o Augusto Melo, vai depor hoje na investigação do caso Vai de Bet. Mendel. É isso mesmo. Bom dia, Bruno, Mari, Jailson, Marra, bom dia a todos. Hoje tem depoimento do presidente Augusto Melo. Ele vai à sede do DPPC, que é o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, vai prestar depoimento como investigado no caso Vai de Bet, que apura irregularidades, possíveis desvios no contrato de patrocínio
da empresa de aposta com o Corinthians. A defesa do Augusto Melo havia solicitado um adiamento deste depoimento, mas o delegado do caso, Thiago Fernando, ele não aceitou esse adiamento e o próprio advogado do Augusto Melo, o Ricardo Cury, foi ontem à DPPC e confirmou que Augusto Melo vai prestar depoimento hoje. Disse que o Augusto Melo está tranquilo e sereno neste momento para prestar seu depoimento. Já prestaram depoimentos nesta semana o Marcelo Mariano, que é o ex-diretor administrativo do Corinthians, e também o Sérgio Moura, que é o ex-superintendente de marketing do Corinthians. Então hoje tem depoimento do Augusto Melo no caso Vai de Bet. Mais tarde tem jogo do Corinthians. 7h30 da noite o Corinthians enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que tem 4 pontos na competição, vem da derrota no último sábado no clássico 2-0 para o Palmeiras. Tem novidades para essa partida. O Fabrício Angileri e também o Gustavo Henrique estavam no departamento médico, voltam ao time do Corinthians. O Rodrigo Garro, com problema no joelho, segue fora, assim como o Igor Coronado, que tem um trauma no ombro. É informação da ESPN. O Igor Coronado tem aí sondagens de 2 clubes da Arábia Saudita. O futuro incerto no Corinthians, não estará hoje no time do Corinthians, que tenta um bom resultado depois da derrota no clássico para o Palmeiras, enfrentando o Fluminense hoje às 7h30 da noite na Neoquímica Arena. Hoje tem Corinthians e Fluminense. Mendel Bidlovski vai trazer pra gente informações desse grande jogo. Com você, Mendel, bom dia. Bom dia, Abel, bom dia a todos. É isso mesmo, tem esse grande jogo entre Corinthians e Fluminense hoje, mas também o Corinthians com um caso de polícia. Hoje o Augusto Melo, presidente do Corinthians, vai à sede do DPPC, Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, prestar depoimento como investigado no caso Vai de Bet, que apura irregularidades, possíveis desvios no contrato de patrocínio da empresa de apostas com o Corinthians. A defesa do Augusto Melo havia pedido um adiamento deste depoimento, mas foi negado pelo Thiago Fernando, que é o delegado que é responsável por este caso. Já prestaram depoimento nesta semana o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, e também o Sérgio Moura, que é o ex-superintendente de marketing do Corinthians. Tudo isso na véspera, como você disse, desse grande jogo entre Corinthians e Fluminense, 7h30 da noite na Neoquímica Arena. O Corinthians tem 4 pontos no Campeonato Brasileiro, vem da derrota no último sábado no clássico para o Palmeiras. Tem 2 novidades no time. O Fabrício Angileri e também o Gustavo Henrique estavam do departamento médico, voltam ao time do Corinthians, enfrentando o Fluminense. O Fluminense que vem nessa ótima sequência depois da chegada do Renato Gaúcho. 3 jogos, 3 vitórias sob o comando do novo treinador, e ele tem desfalques para essa partida. O Thiago Silva teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda, está fora, fica fora por cerca de 1 mês, e também o Hércules está fora aí para evitar um desgaste. Nós temos então entrevistas, declarações tanto do Bernal, jogador do Fluminense, o Facundo Bernal, como o Mateuzinho, lateral corintiano, falando sobre essa partida. A expectativa tá boa, tivemos uma semana muito boa de treino e vamos com tudo para o jogo contra o Fluminense. Vai ser um jogo muito difícil, mas em casa a gente sabe que a gente tem o apoio da nossa torcida, que é um algo a mais, e tenho certeza que nós vamos fazer uma excelente partida e a torcida vai nos ajudar. Mateuzinho falando sobre o jogo. Temos prováveis escalações de Corinthians e Fluminense para esse jogo de hoje à noite. O Corinthians com Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri, Ranielli, André Carilho, Breno Bidon ou José Martínez, Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa possibilidade aí de 3 homens de frente, o Romero entrando no time. E o provável Fluminense com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos ou Inácio. Aí o substituto do Thiago Silva, Freites e René, Bernal, Martinelli, Lima, Arias, Canóbio e Cano. É o provável time do Fluminense. Então, jogo hoje à noite, e aí mais cedo também depoimento do presidente Augusto Melo do Corinthians, que vai à sede do DPPC para prestar depoimento no caso Vai de Bet. Obrigado, Mendel Bidlovski, em frente ali à sede da principal organizada do Corinthians, trazendo informações de Corinthians e Fluminense para o jogo de logo mais, professor Celso Zelt, com algumas dúvidas ali na escalação. Por exemplo, Bidon ou Martínez?
Se quiser segurar um pouquinho mais, o Martínez, mais consistência. O Corinthians teve bons momentos com o Martínez e maus momentos quando o Martínez não está no time, né? Talvez o Ramon esteja pensando nisso. O Fluminense desfalques os dois na contramão, né? O Corinthians tem a feliz volta de jogadores fundamentais como o Anrileri e o Fluminense a lamentável ausência de jogadores como o Thiago Silva. E, inclusive, pelo que o Mendel falou, por mais tempo. O Corinthians vive um momento bastante irregular, né? Hoje precisa dar uma resposta, principalmente pela derrota no Clássico. E o Fluminense, apesar dos problemas, tem o frescor ofensivo da era Renato. Frescor? O frescor ofensivo. Bons ventos ofensivos estão soprando para os lados do Fluminense. Vai ser um jogo bem interessante. 7h30, Abel? 19h30. 7h30 em Itaquera. Difícil em São Paulo. O Botafogo e São Paulo vão jogar às 6h30. Mais difícil ainda é chegar no Engenhão 6h30. Difícil de chegar também, hein? No Newton Santos, pelo amor de Deus. 19h30 em Itaquera. Mas aí, de repente, tem alguém que vai falar, vocês reclamam de tudo. Se o jogo é muito tarde, reclamam porque é tarde para voltar para casa. Se é mais cedo, reclama porque é difícil para chegar. Por isso que é legal botar num horário intermediário. É, Mari? Essa pessoa tem razão. E reclamam de ter 8 jogos no mesmo dia também. Pois é. Reclamam. Aí estamos reclamando mais em causa própria, porque para nós fica Não, mas acho que para todo complicado. mundo. Né? Quem gosta de acompanhar futebol. É. Você poderia distribuir entre terça, quarta e quinta. Mas aí já compromete a rodada de final de semana, a semana seguinte e tal. Dá até para entender, mas é que é ruim, é. E o corintiano, Eugênio, ainda tem que ficar de olho no depoimento ou não do presidente. O quanto isso vai voltar a influenciar em campo, né? Porque num determinado momento foi muito claro que tudo que o presidente do Corinthians fazia extracampo ou a diretoria do Corinthians influenciava diretamente no resultado. Depois passou a blindar, deu certo ali a blindagem e volta à tona um caso muito sério, né? Envolvendo o presidente do Corinthians. Acho que, para além do resultado no Clássico, né, na derrota, o desempenho, o Corinthians tem que esquecer o nível da falta de desempenho contra o Palmeiras. Tem voltas importantes, um momento em que André Ramalho foi muito importante na temporada passada, nessa não consegue ter o mesmo rendimento. O Gustavo Henrique vira o jogo, tem desempenhos interessantes na defesa do Corinthians. O Anrileri, muito importante, como o prof lembrou, esse ataque do Fluminense muito mais solto com o Renato, o time muito mais à vontade para desenvolver o seu jogo ofensivo com o Renato. Tem jogadores importantes lá na frente. Talvez a importância do Martínez no jogo de hoje para ser um duelo mais firme no meio de campo, para não permitir que o Fluminense acelere o jogo, né? Muito na figura do Arias. Não perder meio campo de novo, né, Mari? Porque os piores momentos do Ramon são jogos em que ele perdeu o meio campo. Você tem que dar confiança para o Romero e para o Memphis serem o responsável por essa parte mais ofensiva da equipe, né? De conduzir o time para frente. E o Carrillo, que tem essa qualidade, eu acho que tem que ir com o Martínez para fixar um pouquinho mais ali e estancar o meio de campo do Fluminense. Você também iria de Martínez ou de Bidon, Eugênio? Eu iria de Martínez para dar mais equilíbrio. Né? A tendência é que você tenha uma formação com 3 na frente. A minha dúvida é exatamente como é que vai ser a disposição desses 3 na frente. Né? O Romero, o Yuri e o Memphis. Se o Memphis vai jogar um pouco mais aberto ou se ele vai centralizar por trás do Romero e do Yuri. Tenho essa dúvida para ver se vai ser um 4-3-3 ou se continua um 4-4-2 ali. Você abre para o Carrillo pelo lado, né? Vamos ver. Mas eu acho que é fundamental a volta dos jogadores ali de defesa. Então você deve ter Félix, Gustavo Henrique e Anrileri. Já muda muito o sistema defensivo. E tem a grande vantagem que é jogar em casa, né? Os Corinthians fica muito mais à vontade, a sua torcida está ali. Claro que é muito diferente, o Corinthians tem uma mudança de desempenho muito grande. E a gente tem visto nesse campeonato, né, Abel? Ontem, mais uma vez, vitória do time da casa. Aliás, também na Série B, né? Mas na Série A, especialmente, está muito difícil para os visitantes. Você sabe que não acontecia desde 2015 tantas vitórias de mandantes nas 3 primeiras rodadas? Sim, está acima. Tá acima. Sério? Na verdade, o que está numa matéria ontem acima da média. Uma matéria no Jornal Nacional. Tá desde 2015. E também está acima da média o número de empates. Né? Acho que até mais o número de empates do que de vitórias de mandantes.
E aí isso joga o número de vitórias de visitantes lá para baixo, só 3 até agora no campeonato, e o Fluminense vai ter que lidar com isso. O Fluminense que também vai com problemas para lá, o Ganso não viaja, por exemplo, né? O Ganso é um jogador importante, mas é claro que se não tiver inteiro fisicamente, não adianta levar para um jogo que vai ser, obviamente, um jogo de muita intensidade, de muita dinâmica, né? De muita pressão para cima do Fluminense, que vai tentando se ajustar ali à sua nova realidade, porque agora eu vi uma frase que acho que descreve bem o que é esse momento do Fluminense. O Renato está permitindo ao Fluminense ser feliz de novo. Sabe, ele traz aquele sopro de felicidade. Porque você fala do frescor, eu conectei com isso. Porque com o Mano parecia sempre tudo uma briga, tudo muito complicado. Tudo muito no sacrifício, né? E tal. O Renato chega ali, alivia o ambiente. Calma, já conheço vocês. Abel, isso não quer dizer... Já conheço vocês. Daqui a pouco o Fluminense perde uma. Ai, o Renato isso, o Renato é só boleiro, o Renato não entende de futebol. Se ele parar de entregar, sempre a assim. gente vai falar, Quando o Mano chegou também, ele teve sequência boa também. Abel, tô errado? Justamente, o que eu estou dizendo aqui, está falando de alguma mudança tática? Não, está falando justamente de mudança de ambiente. Então vai, siga. Eu não estou falando que ele fez uma revolução tática no Fluminense, até porque não fez. Mas essa leveza, porque também o Renato é conhecido por isso, né? E é um dos grandes méritos dele. Estava realmente pesado. Estava pesado. Mano, você tem razão. Então ele traz um pouco mais de alegria ao Fluminense e isso se transforma em campo num time que vai um pouco mais pro ataque agora. É claro que os desafios são muito maiores do que ter um time só que vai estar mais alegre. Só que eu acho que isso é importante também. Claro, também. Ainda mais nesse momento. É claro que isso não é tudo e não é para sempre. Sim, porque perde 2 jogos, então, aí o ambiente fica pesado. Quando o Vitor Pereira, acho que saiu do Corinthians, que os jogadores falaram, agora o ambiente está leve, não demorou muito. Você precisa de outras coisas, de outras condições. Mas é interessante, tem sido interessante ver a maneira como o Fluminense se propõe a ser ofensivo nas 2 últimas partidas. Está muito ligado no jogo, está muito intenso. Fala exatamente isso. Está muito competitivo. O jogo do Santos mostra isso, né? Como buscou o gol ali até o fim e aconteceu. Não, e a marcação, sabe? Pressiona o adversário, portador da bola. Tá um time mais realmente entregue no jogo. Tá um time mais ligado. Agora, isso é um ponto inicial. Daí em diante, outras coisas precisam ser agregadas para o time buscar objetivos maiores. E a gente precisa ver agora, justamente fora de casa, como é que é. Porque a gente sabe a dificuldade que é jogar no Neoquímica Arena lá é muito grande para qualquer adversário. Ainda mais o Fluminense que está se reorganizando. Mas, óbvio, o início do Renato deixa o time mais tranquilo, porque são 3 jogos e 3 vitórias. O Corinthians tentar todas em casa. Para o Corinthians tentar esse salto da regularidade, né? Claro, festa, título paulista, mas já passou, agora é Campeonato Brasileiro, agora Sul-Americana pela frente, Copa do Brasil, tem que ter uma regularidade de resultados e rendimento. Até acho que esse salto do Corinthians não é nem hoje, porque hoje, se o Corinthians for bem, será mais do mesmo. Em Itaquera, a gente sabe que o Corinthians desempenha acima do... O mar já não está para peixe para visitante. Mas agora, o momento é um bem sem Garro, é um bem sem Hugo. Acho que é mostrar que o equilíbrio vem do grupo mesmo, sabe? Mas eu acho que o salto mesmo é em outra condição. É uma condição num jogo da Sul-Americana, um jogo fora de casa da Sul-Americana, né? Um jogo de brasileiro fora de casa com um desempenho de protagonista, que o Corinthians não está fazendo. No passado teve vários. Né? Sim, então, voltar... Ficou ganhando vários jogos seguidos, voltar ganhando fora a retomar também. isso. Voltar a retomar isso, porque não foi protagonista contra o Palmeiras. No Paulista teve contra o Palmeiras. Ganhou no estádio do Palmeiras. Numa condição bem especial, né? Não foi ditando o jogo, não foi se impondo, não foi se colocando de uma maneira que esse time ainda precisa mostrar. Vai ser um belo jogo, viu? Acho que é um dos melhores confrontos dessa noite, de muito confronto bom. Aí você vê o timão aí nas páginas policiais, mano, é ridículo, cara. Se o Augusto Melo tiver algum envolvimento aí, é linha na pipa, cara. Não pode vai ficar no Corinthians não, cara. E é uma burrice, né? Logo no primeiro mês de mandato dele lá no início de 2024, cara, se ele realmente tiver feito uma dessa aí, é inacreditável o tamanho da burrice que o cara cometeu. Ia cometendo, sei lá. Mas o jogo de hoje aí contra o Fluminense é jogo pra vencer, apesar dos caras terem um ataque forte aí. Os caras vão vir com Canóbio, Cano e Arias, um ataque forte. Mas dá pro Corinthians ganhar. A defesa dos caras não é tão boa. Não que a nossa também seja as mil maravilhas. A nossa também é muito ruim, muito fraca. Mas em casa a gente tem aquela vantagem. E espero que os jogadores
responda essa vantagem dentro de campo, porque 40 mil pessoas empurrando, não pode deixar de passar essa vitória hoje, hein? Já que no último jogo a gente perdeu pro Huracan em casa, foi uma vergonha perder pro Huracan em casa. Então os caras têm que dar resposta, não pode entrar dormindo como entrou no último jogo, mano, os caras no último jogo foi uma vergonha, foi uma piada. Então hoje é pra dar 100% aí. Então o Corinthians que deve ir a campo ali com o Donelli, infelizmente o Donelli ainda vai estar no gol do Corinthians, Gustavo Henrique, Félix Torres, Mateuzinho, Angileri, aí no meio campo ali José Martins, Bidon, o André Carrilho, e no ataque Romero, Yuri Alberto e Memphis Depay. Então vamos ver como que essa equipe vai se comportar dentro de campo. A gente espera uma vitória hoje para dar aquela disparada, para dar aquele gás de novo, né? Já que no final de semana a gente tem confronto até que fácil, é o Sport dentro de casa, sabadão às 4 da tarde. Então a chance da gente emendar 6 pontos na semana é muito importante, é muito provável. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, informações todos os dias aqui para a fiel torcida. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!